Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um A Conexão Cast. Hoje eu tenho a honra, o prazer de receber aqui um cliente, parceiro e amigo. Eu costumo falar que todos os nossos parceiros e clientes se tornam amigos porque a gente cria essa conexão. E hoje eu tenho aqui o prazer de estar compartilhando esse momento com o Neto Pousa. Uma honra, Sandro, estar com você aqui nesse momento, compartilhando de muitas coisas boas, hein? Mas antes de começarmos aqui, eu estava lendo o currículo desse empresário. Olha só, o Neto é empresário, educador financeiro, estrategista financeiro, CEO da NP Company, sócio da Dom Investimentos, trade profissional, esposo, pai, filho, enfim. Cara, que currículo, de verdade. Parabéns. Obrigado. Acredito que os dois melhores profissões aí que você colocou é ser pai e um bom marido. As outras todas foram uma consequência geradas por isso. Então isso pra mim é muito bom e é muito gratificante estar aqui contigo também, Sandrinha. Muito bom, cara. Bom, hoje a gente vai falar sobre a questão do posicionamento estratégico. Legal. As vantagens de ter um bom posicionamento, o que de fato acarreta se um empresário não tem um posicionamento estratégico. Então a gente vai abordar esses pontos aqui e dentre outros assuntos que eu coloquei aqui como pauta dessa reunião aqui, que muitos rotulam como podcast. Neto, o primeiro e mais importante passo aqui que eu quero te perguntar. O que te levou a se posicionar nas redes sociais? Sandro, eu vou tentar traduzir de uma maneira muito simples e direta, que foi porque eu acreditava que muitas pessoas que acompanhavam as redes sociais, ela usava muito para poder se aparecer. Esse é o objetivo lá atrás. Comecei a estudar o mercado financeiro, comecei a ver muitos influenciadores do mercado, mas ao longo dessa trajetória, eu vi que eles se posicionavam muito nas redes sociais, mas eu mesmo era um cara totalmente dentro de casa, postava ali meus videozinhos de cotidiano. Até que eu entendi que uma pessoa começou a me chamar no direct perguntando: você pode me ensinar isso? E aí foi quando a mágica aconteceu, que eu falei: calma aí. Se existe uma pessoa querendo saber mais sobre o que eu estou postando todos os dias, você já pensou se eu fizer isso com muito mais frequência e de uma forma profissional? Mas em 2015, 2016, quando eu comecei a me posicionar de fato nas redes sociais, eu era um cara totalmente sem conhecimento nenhum. Eu ia postando aquele story matinal. Uma das coisas que eu faço até hoje sempre foi a frase. Minha frase matinal, ela existe há muito tempo. Mas no comecinho ali eu só ia vivendo. Acordava, tomava meu café da manhã, postava o meu trade ali na Bolsa de Valores fazendo alguma coisa, um valor bem reduzido na época. E não tinha empresa, no caso, só realmente trabalhava de home office e mostrava meu dia a dia, ponto. Quando uma pessoa me chamou no direct e falou assim: você pode me ensinar o que você faz? E aí, aquele momento me deu um twinge, eu falei: cara, eu preciso profissionalizar isso. E aí eu olhei minhas redes sociais e comecei a comparar ela com as pessoas que já faziam isso, que tinham maior autoridade dentro do mercado financeiro. E eu olhava meu estilo de vida e falava: cara, tá muito longe, sem profissionalismo nenhum. Postava fotos nada a ver, sem informação nenhuma. Tanto que eu tenho algumas arquivadas no meu Instagram, que às vezes hoje ainda eu faço isso, né? Eu fico comparando elas pra poder olhar e só falo assim: cara, como evoluiu. Total. Né? Como é importante isso. E, obviamente, né? A crescente, depois que você se posiciona e você se torna uma autoridade nas redes sociais, os convites se tornam diferentes. Então, você é um personagem antes das redes sociais, com pouca autoridade. Você, de repente, pode ter um ciclo social muito bom, que vai te colocar em boas posições. Mas, para quem não tem um bom ciclo social, as redes sociais, ela se torna essa porta assim. Então, eu, com um bom posicionamento, comecei a ser convidado para outras oportunidades. De repente, para fazer uma entrevista em São Paulo, de repente, para participar de um podcast em Curitiba. E aí as coisas começaram a se expandir. Aí, a partir desse momento, obviamente, eu entendi que sem as redes sociais é possível gerar negócio? Não é mentira. Mas com ela, você potencializa muito mais e você adianta um processo muito mais rápido de quem realmente você quer ser. Muito bom, parabéns. Eu me recordo que quando a Júlia Carrillo... Inclusive, um grande abraço para ela. Né? A Júlia, ela trouxe nessa questão: poxa, né, vamos, né, iniciar uma parceria com o Neto e tal, e etc. O primeiro ponto que eu falei para ela me passa o Instagram dele. Aí ela me passou, eu olhei e eu falei: bom, o rapaz, eu não conhecia você, o rapaz parece ser um bom profissional.
mas não está bem posicionado. Perfeito. Na comunicação e etc e tal, e a gente começou aquele processo ali depois que eu entendi o seu propósito, né? Se tiver oportunidade aqui, a gente vai citar sobre essa questão, mas o seu propósito foi o que mais me atraiu a avançar uma parceria, né, junto com a Júlia ali. E aí eu entendi o processo, vamos partir do zero. Só que como eu não te conhecia, eu precisava trazer toda a questão estratégica, dia a dia, não conhecia a Maitê também, e na verdade, para você que está nos ouvindo aqui, quem manda lá é a Maitê. Ela é a xerife da casa, isso é verdade. Entendeu? Enfim, e aí, cara, eu vou avançando. Por quê? Porque para muita gente é um processo até entender sobre o resultado futuro do posicionamento estratégico. E aí, quando eu vi lá, se você ajudou várias pessoas, eu falei, poxa, várias pessoas quantas? Que a gente já começou pela sua bio ali. Se não me engano, era mais de 15 mil pessoas, né? Exatamente. Transformadas. Mas, na verdade, quando a gente se conheceu, a gente tava na faixa dos 12 indo pros 15. Depois que eu te conheci, que aí a gente já superou os 15. Inclusive, a gente já pode trocar da bio, que você já passou já. Então, olha só, já a gente vai falar sobre isso aí, sobre essa aceleração depois que você se posiciona. Então, eu vi aquele processo e via o seu amor ao ensinar. E a Júlia falou, mas entre a Júlia falar e eu ver é diferente. Total. E a gente começou todo aquele processo e tal, e eu via, Júlia, tem um script aqui, pede para ele gravar. Aí o Neto ia lá e gravava e mandava. Eu falei, bom, o cara parece ser aplicado. Então, o posicionamento estratégico ele serve para quem está disposto a, de fato, não pagar um preço, mas cumprir algo. Perfeito. E aí eu notava, eu falava algumas coisas, eu via que algumas eram aplicadas e outras nem tanto. Falei, bom, uma das coisas que eu entendi é, se a pessoa não aplicou, ou foi porque ela não entendeu, ou porque ela não estava com a agenda. Aí, às vezes, eu questionava a Júlia, isso aqui não foi gravado ainda, falando, tá na correria. Falei, bom, então não foi porque ela não entendeu. Sim. E aí, quando eu gravava, cara, era simples, tá aqui a cópia, você mandava 100%. Beleza? É isso. Então, Neto, trazendo isso, o que você considera que, de fato, fez com que saísse de 12 mil pessoas ali para mais de 15 mil pessoas transformadas depois do posicionamento estratégico? O que você acha que, de fato, acarretou isso? Eu acredito que, até usando o nome do programa, eu acredito que a conexão digital trouxe muito clareza para mim sobre tudo que rolou. Que nem você falou assim, a Júlia, então, foi a conexão que apresentou nós dois aqui, que nos tornamos nós três agora, né? Exato. Que a gente tá dentro do mesmo programa ali. Mas eu acredito que a minha aceleração, de fato, foi pela construção dos profissionais que estavam na minha volta. Então, um exemplo, que nem o Sandro comentou agora, existe a responsabilidade de gravar um conteúdo, porque você precisa elevar a consciência do seu telespectador ou do público que está te escutando. Legal. Só que pro mundo de quem tem um currículo cheio de coisa para fazer, de duas uma, ou você não vai fazer porque você esqueceu, ou você não vai fazer porque a sua agenda está totalmente atolada. No meu caso, sempre foi por conta da agenda. Porque assim, eu sou um cara que produzir conteúdo, gente, não é fácil, tá? Então antes que você pense, é rapidinho, não dá para viver disso aqui, é rápido, eles não fazem nada. Não, produzir conteúdo é muito mais delicado do que você imagina. Porém, quando você tem bons profissionais do seu lado, as coisas começam a se ajustar. Tem muita coisa que pra vida do Sandro, pra vida da Júlia, é comum eles falarem. Que pra minha vida, que é mercado financeiro, renda fixa, enfim, não tem nada a ver. E aí eles começavam a usar palavras e termos ali que eu ficava pensando, gente, o que é isso? E aí você vai gravar... Não, mas aí você tem que fazer esse formato. Então eu acredito que a aceleração foi a clareza que eles me trouxeram sobre aquilo que eles precisavam do Neto. E aí, isso daí fez com que o Neto entendesse uma esteira que ele precisava seguir. E aí, a partir daquele momento, tanto que no comecinho mesmo, vocês mandavam e vocês falavam, cara, mas calma aí, você não gravou esse conteúdo. O mais que eles reclamavam de mim como filho bagunceiro era que Neto, você não gravou isso, não gravou aquilo. Depois que eu comecei a entender o processo, ficou até mais fácil, que nem o Sandro comentou das copy, quando eles mandavam as copy pra mim, pra eu poder ler ali, pra quem não sabe, né? Acredito que grande parte do seu público sim, mas que manda o texto ali do que você precisa falar, antes eu não entendia. Então eu usava o texto que o Neto achava que estava bom, baseado no que o Sandro queria como tema. Mas a crescente aconteceu de fato quando eu comecei a seguir realmente porque existem palavras extremamente importantes que geram gatilhos internos nos nossos ouvintes, nas pessoas que estão nos escutando. Então, se a gente não usar ela nos primeiros 3, 10 segundos ali de maneira correta e assertiva, não vai trazer resultado. E isso, Sandro Neto precisa fazer nesse formato, Júlia Neto precisa fazer nesse formato. Então, eu acredito que a grande crescente, se eu pudesse usar em estratégia, se eu pudesse falar assim, o que foi bom? O que foi bom são pessoas.
O que foi bom foi o Sandro, o que é bom é o Sandro, o que é bom é a Júlia. Acredito que... E eu não preciso ficar puxando sardinha, não, disso. Né? O Sandro me conhece bem, mas isso daí me ajudou muito. Porque às vezes a gente quer contratar um profissional e que a gente olha nas redes sociais dele, ele é excelente nas redes sociais. Mas quando você vai conversar com ele nos bastidores, no staff, que nem minutos antes da gente estar aqui no podcast, são coisas que acrescentam uma troca de todos os lados. E foi isso que ele fez comigo, e foi isso que a Júlia fez comigo. Então, eu acredito que a grande vertente é essa. O que fez com que crescesse muito é uma troca de informação entre o estrategista, o cara do tráfego, o gestor que está ali em cima e o expert. Essa troca ela é fundamental. Se ela não existir, se o expert e o gestor não tiverem uma conexão através de um propósito, de uma linguagem clara, de verdade, pode até dar certo, mas vai levar muito tempo. Né? A gente está falando de um ano, a gente subir 3, 4 mil pessoas próximas ali de escutar, é muita gente. Qual que é a diferença? A conexão. O que foi falado? O bate-bola, qual é a direção que está sendo tomada. Então, o gestor de tráfego fala uma coisa, o expert fala outra, e a gente vai se conectando em tempo integral. E com certeza isso foi o maior diferencial. Total. E você falando aqui, eu lembrei, né? Na verdade, a gente começou a parceria com a Júlia perguntando se eu não podia ser o gestor de tráfego. E como explicar para uma pessoa que gestor de tráfego faz gestão de tráfego e estrategista cuida da estratégia? Esse é o maior desafio, porque às vezes o empresário ele quer contratar o gestor de tráfego, mas ele não tem uma estratégia estabelecida para poder seguir. E, na verdade, quando o resultado não vem, eles buscam o culpado e às vezes rotulam o gestor de tráfego como ruim. Total. E não é isso. Então você que é gestor de tráfego, fica tranquilo. Só uma coisa, avalie a estratégia que está sendo utilizada lá na ponta, porque senão vai chegar a conta para você. Então, é verdade. Então essa questão é básica. Eu falei, Ju, só o tráfego não faz milagre, é um conjunto de ações. Perfeito. A comunicação no Instagram, quando eu falo Instagram no geral, mas os stories, os reels, os posts, a bio, tudo comunica. O que ele vai falar nas palestras, qual que é a linha, para quem que ele está falando. Então tudo isso faz com que o futuro cliente chegue na frente. Perfeito. E aí, isso não significa que vai ser fechado, porque entra uma segunda parte que é o time de vendas. Perfeito. Se você não tem um time de vendas alinhado, o gestor de tráfego, mais uma vez, paga a conta. Entende? E aí, no final, vai se perguntar, no balanço do mês, e aí, como foi as vendas? Baixa. E, Sandro, falando como hoje, né, empresário e tal, que é uma nomenclatura que eu acho bonita, eu ainda estou aprendendo a me adaptar cada vez mais com ela, mas existe uma coisa que você falou que eu achei muito legal. O gestor de tráfego, ele é sempre o crucificado. Uhum. Ele é o primeiro, tá? Entre todas as coisas, ele vai ser o primeiro que você vai falar, cara, eu tenho uma ficha aqui. E aí, isso eu vou trazer para você, dono de negócio, que muitas vezes está culpando o seu gestor de tráfego, mas às vezes o seu time de vendas, que nem ele falou, não está fazendo o que tinha que ser feito. Muitas vezes, o seu SDR, a primeira ponta, a chegada, está entregando coisas que nem você sabe. Igual aconteceu comigo há um tempo atrás. E isso é um ponto muito importante, porque às vezes a gente prefere tirar o gestor do tráfego do que corrigir aquele SDR na ponta, que era muito mais fácil de resolver. Às vezes tem uma estratégia tão clara implementada entre o gestor de tráfego e todo o time de marketing, mas eu prefiro mexer no gestor de tráfego e deixa o SDR continuar errando, e você vai começar a trocar gestor e vai trocar gestor e você não vai resolver o problema, porque o cupim tá na mesa, dentro da sua casa. E isso é uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, porque na minha concepção, antes de conhecer o Sandrinho e conhecer a Júlia, eu passei por várias agências. Para vocês terem uma noção, várias vezes, mais de 4. Fui para também gestor de tráfego, contratei um monte. Será que não deu certo porque eles não estavam bons ou porque o neto precisava se preparar melhor? E eu acredito que essa autorreflexão ela é fundamental para o expert, é fundamental para a sua empresa. Não adianta e não tem caminho aonde você tá só trocando, você tá só patinando. Ah, mas o meu trauma é uma agência, né? Eu sempre, quando eu conheci o Sandro, eu falava isso pra ele. Cara, mas eu já tentei fazer isso. Mas calma aí. Será que o gestor era o erro? Ou o neto era o erro? E você reconhecer isso, às vezes, do seu negócio,
ou de si mesmo, é muito difícil. Então, quer crescer? Baixa o ego, entende o que está acontecendo, entende o jogo na mesa, todo desenhadinho. Deixa eu ver como é que tá a mensagem do meu SDR. Deixa eu ver como é que o meu time de venda está se comportando. Qual é o perfil do lead? Aí sim, que está chegando aqui pra gente. O que o marketing fez de campanha? E não adianta eu me apresentar um cara nas redes sociais e numa palestra, num presencial, eu ser totalmente outra pessoa. Então, essa linguagem, ela tem que tentar... É realmente trabalhar em unidade. É um corpo. É uma empresa, um CNPJ, como o seu CPF. Ele tem números e ele é único. Só que ele é único formado por vários... Se eu fosse colocar vários membros. E hoje, se a gente fala do nosso CPF, então vários membros eu tenho meu braço, minha cabeça, meu tronco. A mesma coisa, o seu CNPJ. Então você tem o seu braço, que é um tráfego, você tem seu outro braço, que é o marketing, você tem o time de vendas. Então você entendeu o seu CNPJ como um membros, e aí você vai arrancar fora numa velocidade tão rápida. Então tem que saber entender isso. Às vezes você precisa de uma fisioterapia pro teu braço voltar a se mexer. Exato. Faz sentido, total. E reconhecer isso, porque se a gente não reconhece, a gente não tem como ter uma ação para poder mudar. Total. E dentro de uma empresa, trazendo essa questão de analogia humana aqui, né? Dentro da empresa, o braço faz a função do braço, a perna faz a função da perna. Então, cada um faz a sua função. Dentro da empresa, o financeiro faz a parte do financeiro. O gestor de tráfego faz a gestão de tráfego. O estrategista cuida da estratégia. O time de vendas vende. E o time de atendimento atende. E normalmente a maioria dos empresários estão com uma pessoa que vende e atende. Exato. Só que na verdade ela só atende. Porque vendedor, o gerente faz o quê, Neto? Gerencia. Exato. O vendedor faz o quê? Vende. E o atendente? Atende. Então, normalmente as pessoas não têm clareza sobre isso. E aí, se não tem uma estratégia que pegue o global, todo mundo fica perdido. E no final, o empresário, o dono da empresa, mais ainda, porque o resultado não vem. Exato. A roda não gira. E aí, no final, vamos cortar, não, porque deve ser o gestor, mas... É assim mesmo. Entenda, não estou falando que o gestor também não pode errar. Mas Exato. A comunicação tem que ser clara. Então, quando a gente fala de posicionamento estratégico, tem que ser, de fato, para quem que eu estou falando? Exato. A pessoa que eu estou falando, será que ela está entendendo o que eu estou vendendo? Se sim, ok, a gente avança, todo o time está alinhado. Aí tem um outro ponto. O tráfego está rodando, eu estou posicionado, o lead está chegando. Meu time de vendas, como que está vendendo? Qual é a abordagem? Eu tenho um CRM, eu tenho um marketing de fato que nutra ali, né? Faça a nutrição do lead. Perfeito. E como está a sua conversão? Você sabe a porcentagem de fato que o seu time de venda converte? Então, um exemplo, poxa, desse perfil de público que o seu gestor de tráfego colocou, com o fulano A, ele converteu de 10, converteu 3. O fulano B, de 10, ele converteu 7. A culpa é do tráfego, então, que o outro converteu 3? Não tem, assim, não tem lógica. Só que eu entendo também, na visão do empresário, do empreendedor ali, a questão de, muitas vezes, ele precisa caçar alguma coisa para ele se apoiar, sabe? Uhum. E por ele não ter conhecimento dessa área, porque ele acredita que ele é o empreendedor, o empresário, ele acredita tanto no negócio dele que ele é o super vendedor, ele é o super gerente, ele é o super financeiro, ele é o super tudo. Mas a única área que é nova e ele não consegue ser o super de fato é ser o gestor de tráfego, porque ele não sabe abrir o Google Ads para poder colocar alguma coisa ali. Uhum. Então, por ele já não ter esse sentimento de habilidade, ele fala, cara, é isso aqui que eu preciso tirar ou preciso trocar, porque esse cara não é bom. Não é isso. A verdade é, primeiro, você não é 100% o melhor cara de vendas, você não é 100% o melhor cara do financeiro, nada disso. Mas você precisa ajustar os pontos, que é o quê? Conversando. É aquilo que a gente comentou até anteriormente aqui. É a conexão. Qual é a conexão que você tem com o seu gestor? E com o cara que faz ali a estratégia? E com o pessoal do marketing? E com o seu time de vendas? Aí você é o dono que você está reclamando do estrategista ou do gestor de tráfego, mas você nem se comunica com o seu time de venda. A última vez que você falou com o seu gerente de vendas faz mais de um mês, e aí você está reclamando, nossa, o time de marketing, eu coloquei tantos R$1.000 aqui de tráfego e não teve esse retorno. O que aconteceu? E são coisas que eu posso falar, assim, com total propriedade, que são coisas que eu passei e que eu sei que eu tô aprendendo ainda, né? Mas que assim que eu ajustei, a maquininha girou de outra maneira.
E pegando até o gancho de ontem, né? A gente estava falando, né? Tipo, do criativo que tava rolando Sim. e tal, e a mensagem chegando. Isso é legal, isso é legal. Chegando, tipo, ali, a mensagem tava chegando, mas não tava chegando como deveria. Aí você mandou o print lá no nosso grupo e tal, e a gente foi lá e ajustou. Não deu meia hora depois. A venda converteu. Então, assim, são ajustes que a gente precisa avaliar constantemente, algumas até diária, até engrenar. Depois que engrenou, ok, periodicamente, a cada 15 dias, 30 dias. Então, isso é muito importante, avaliar o processo, até de fato estar no trilho. E entenda, depois que está no trilho, você precisa ter um período a cada 30 dias, 15 dias, porque as coisas mudam. As ações mudam. Depois que tudo que aconteceu no 2020, a forma de se comunicar mudou. Muito. A forma de fazer negócios mudou. A comunicação na escola mudou. Então, assim, tudo mudou. Então, a gente precisa estar antenado para as mudanças. Agora, voltando para você, Neto, que é um educador financeiro, o que você mais se depara quando você vai fazer uma sessão, um atendimento, uma consultoria, na questão de maior dor? Falta de posicionamento, a pergunta que vem para você. Qual a falta de posicionamento que a maioria das pessoas tem quando se trata de educação financeira, ao seu ver? A falta de posicionamento, eu acredito que seja a coragem de fato encarar as suas dívidas e as suas necessidades. O brasileiro hoje, principalmente por falta de educação financeira nas escolas, ele vive um panorama de uma falsa ilusão daquilo que ele tem. E o ego dele é alimentado sobre as pessoas que estão na volta dele. Então, um exemplo. O cara vai lá, primeiro que ele não tem coragem de olhar, de fato, para o cartão de crédito dele e para as contas dele. Então, o nosso cliente, muitas vezes, ali numa avaliação, ele chega até a gente e ele vai falar para mim assim, cara, seguinte, minhas coisas estão tranquilas. Aí você fala assim, não, mas calma aí, tá tranquila por quê? Ele fala, não, eu fiz aqui um planejamento aqui, eu consigo enxergar todas as coisas. Só que ele não sabe a diferença de um custo fixo dele, ele não sabe como faz um pagamento de uma conta de luz, ele não sabe diferenciar o que é a parcela da geladeira e a conta da água dele. Ele fala assim, eu tô pagando o meu celular. Ele não sabe separar que uma coisa é comprar o aparelho celular e a outra coisa é você pagar a conta do seu celular. Então são coisas totalmente diferentes e que a gente não aprendeu. E tá tudo bem você reconhecer isso. Então eu acredito que a maior falta hoje de entendimento social, eu acredito, que é de fato encarar as suas dívidas de frente. Que é aquele momento onde você fala assim, cara, eu recebo isso e eu devo isso e é esse o padrão de vida que eu tenho que viver. Porque dentro desse padrão de vida é o momento que você vai enxergar a solução para que você possa evoluir. Quando você não sabe o padrão, você acha que você vai evoluir, mas você está indo para um lugar cada vez mais longe do que de fato seria a sua evolução. Então, não sei se eu respondi de maneira clara, sim. Mas para mim o ponto, eu acredito que crucial de muitas pessoas e de falta de posicionamento da sociedade em si é de fato reconhecer e esconder aquele ego de eu preciso comprar para me mostrar, eu preciso comprar porque vai ser casamento de não sei quem por conta daquilo ali, e você acaba tendo noites muito mal dormidas por realização de outras pessoas que você quis mostrar algo que você ainda não é, mas que com o planejamento financeiro eu posso te afirmar que você consegue chegar. Muito bom, muito bom. Aproveitei e fiz um pitch aqui. Tem várias questões aqui que acho que a gente nem vai ter tempo para poder perguntar tudo, mas eu vou perguntando aqui. Neto, o que você atribui? Imagina o seguinte, a cada 7, 6, um exemplo, né? A cada 10 clientes que nós temos, 7, 8, a deficiência, vamos colocar, é no time de vendas. Perfeito. Tá? Então, tipo, é comum, a gente sabe disso e o trabalho vai ser focado naquilo, de criar uma consciência para o empresário. Para você, de cada 10, 6 pessoas elas estão endividadas, você acarreta ao quê? Qual a ação, qual o motivo que você entende baseado na tua experiência? Por conta de crença familiar. Eu acredito que de cada 10, 6 pessoas estão endividadas, né? Hoje no Brasil o dado mais exato é de cada 10, 8. Né? Que é um nível muito grande, mas a pessoa está endividada ali por conta da questão familiar. Ela vem de um ninho onde ela não aprendeu a lidar de fato com o dinheiro. Então, eu vou dar um exemplo prático, e às vezes o endividado não é só simplesmente a pessoa que ganha entre R$1.500 a R$2.000 ou R$3.000 não, tá? Existem pessoas que ganham 10, 15, 20, 25 mil reais por mês que estão nessa situação de endividamento. E aí, se você me perguntar, você vai falar assim para mim, Neto, mas essa pessoa, ela vem de uma família rica muitas vezes. Aquele que já está ganhando, despontando 10, 15, 20 mil reais, o nível de consciência dele já é maior. Por que ele é um endividado? Porque existe uma questão educacional
da nossa base de infância, que a gente entende que criar boleto, que ter cartão de crédito, isso são coisas muito prazerosas. Fazer um financiamento, quando o seu nome é aprovado, é a sua glória. E não, de fato, você entender sobre os juros que você vai pagar sobre aquilo. Então, realmente, eu consigo entender que a parte de planejamento financeiro é uma base para todas as pessoas, ok? E o que mais acarreta alguém se tornar endividado no ponto disso é a sua crença familiar. Porque se você tem uma base familiar que te constrói, que te mostra isso, e é muito legal quando você conversa, eu parei por conta para raciocinar isso, que é quando as pessoas, quando você tem algum pai de algum amigo teu que ele fala assim, não, meu pai com conta, ele é controladinho. Você consegue observar que o estilo de vida desse cara, ele é melhor do que muitas vezes daquele pai que não é controladinho. Só que não é por conta disso que aquele filho vai ser um cara controlado no futuro. E isso não tem nada a ver, porque aquele pai, ele é. Agora, talvez se ele conseguiu ensinar o filho dele a ser controlado financeiramente, são outras coisas. E muitas vezes o pai até ensinou, mas o ciclo de amigos que o filho convive são um ciclo de amigos que muitas vezes ele gasta. Então, para mim, hoje, a maior deficiência do Brasil na parte de endividamento, sem dúvida alguma, no meu ponto de vista, é a questão de crença lá de trás, da sua infância. Para mim, é uma coisa que tem que ser educacional a partir do primeiro ano de vida. Eu falo porque eu tenho uma filha de 2 anos e se você ver a brincadeira que ela mais gosta é de trabalhar com o papai. Ela comprou uma caixinha de mercadinho pra ela e ela vai lá, bate na caixinha, sai a gaveta, né, de coisa. Ela me vende a pera, frutinha dela lá, R$4, R$5, assim ela vai juntando e ela tem 2 anos e 6 meses. Então, não é justificável. É uma coisa que você precisa, sim, de fato, dentro da sua casa alocar e que o Brasil precisa usar isso como uma referência. É real, porque essa questão, muita gente demoniza o dinheiro, né? Fala, né, todo mundo que, ganha dinheiro fica ruim. Não. O dinheiro, ele não muda as pessoas, ele só potencializa aquilo que as pessoas já são. Entende? Não que as pessoas não possam mudar no meio do caminho, elas podem mudar. Podem. Mas, na verdade, na essência, elas já têm algo. Então, as pessoas demonizam e falam que o dinheiro, né, não traz bênção, etc. Mas dinheiro paga plano de saúde. Dinheiro paga escola, dinheiro paga energia, dinheiro no calor, que para quem tem ar-condicionado, poder ficar no ar-condicionado mais tempo. Então, dinheiro faz tudo isso. Só que a falta da administração, da educação financeira, faz muitas pessoas se enrolarem, vamos colocar assim. E se tratando para as pessoas que ganham ali, em média, 2, 3 mil reais, quando chegou essa questão de cartão de crédito avulso, assim, dá com pau... É uma extensão do salário. Exato. As pessoas levam como isso. Quanto que você ganha? 15 mil? Sério? 2 do meu salário, mas eu tenho 5 no cartão. E é exatamente assim. E isso é muito... É a coisa mais natural, tá? Não é... Mas isso só acontece comigo. Pergunta pros seus amigos próximos aí que tem cartão de crédito. É a extensão do salário, sim. Eu não consigo entender, né, na mentalidade humana... Como que eu consigo parcelar algo que eu consumi hoje? Um exemplo. Uma coisa eu vou dar um exemplo. Vou comprar uma televisão de 3 mil reais. Beleza, então nessa televisão de 3 mil reais eu concordo. Você talvez não tenha os 3 mil reais em cash ali naquele momento, você quer parcelar ali para facilitar a sua vida em 5, 6 vezes, enfim, 5 de 300, 600 reais e tá tudo bem. Mas... olha que doido isso. E se você vai lá e você... Isso eu tô falando para quem não utiliza de milhas e de pontos, porque é outra enquete que entra. Então não vou entrar nesse ponto. Mas falando da educação financeira. Como que eu vou pegar e vou passar um lanche no cartão de crédito, algo que eu vou comer agora, amanhã talvez já não esteja dentro do meu corpo, do meu organismo, e eu só vou pagar ele daqui a 30 dias. Qual a probabilidade que você não vai sentir vontade de nos próximos 30 dias de não comer esse lanche de novo? É óbvio que vai. Só que aí quando você chegar lá na frente pra pagar, você não tá devendo mais um. Você tá devendo uns 10. E aí a sua conta já foi comparada à da sua conta de luz, que é um custo fixo. E isso era um custo variável que você deixou se igualar. E a sua conta de luz acaba ficando vezes 2 por conta disso. Então tudo são questões de educação mesmo assim. Eu falo que a melhor forma de elevar o nível de consciência de alguém é você dando conhecimento pra ela. Caso contrário, vai ser muito difícil eu querer colocar a goela abaixo. Olha, coloque aqui numa planilha, faça isso. Não. Eu preciso elevar o seu nível de consciência. Seu salário não está sobrando? Você sabe o que está acontecendo de fato? Você conversa com a sua esposa sobre dinheiro? Você conversa com seu marido sobre dinheiro? E isso parece bobo, mas é fundamentado que a mesma quantidade de pessoas e separações entre casais por traição é a mesma por problemas financeiros.
E isso é um dado muito importante. Então, repara a relação do dinheiro e a palavra planejamento financeiro, que a palavra plano, ela vem primeiro. E plano vem da mentalidade. É que quando a gente fala planejamento financeiro, a gente associa planilha e dinheiro. Não, planejamento financeiro é primeiro um plano. E o plano nasce aonde? Dentro da mente. Então, você precisa tratar um pouco disso. Ou seja, o Neto ele vai na contramão do que o Brasil, de fato, prega até nas escolas, que ele quer educar as pessoas a terem inteligência financeira, educação financeira. Então, a escola não ensina e o Neto vai... né? Por isso que eu falei do propósito no começo. Cara, você vai na contramão para poder salvar vidas. Porque um relacionamento onde existe um casal que falta grana, falta paz. Entende? Então, quando você consegue trazer consciência para uma família sobre a educação financeira, sobre o planejamento financeiro, essa pessoa tem clareza e passa a ter uma outra qualidade de vida, cara, você está salvando, modo de falar, uma geração futura. Exato. Então, por isso que eu falei do propósito. Agora, antes de avançar aqui para outras perguntas, eu quero trazer uma questão aqui. Que a ANP, ela nasceu. E aí eu te pergunto, como e quando nasceu a ANP? Quando, como e por que nasceu a ANP Company? Boa. Então, a ANP Company, ela nasceu... Eu tinha antes, quando eu estava só no mercado financeiro, eu operava e ensinava outras pessoas a operar na Bolsa de Valores. E eu tinha uma empresa chamada Big Mind. O Big Mind foi uma empresa que... O logo é o mesmo até hoje, só mudou o nome mesmo. Só que assim, em 2019... que aí foi quando surgiu essa ideia do planejamento financeiro, na verdade surgiu como o primeiro Big Mind, já vendendo o mesmo serviço que a ANP Company. É que a ANP hoje ela tem mais colaboradores, antigamente era só o Neto fazendo isso. Mas a ANP ela surgiu como Big Mind em 2019 simplesmente por um propósito. Em 2019 eu falei com Deus assim, que se eu pudesse viver do mercado financeiro, eu levaria a educação financeira para todas as pessoas que, assim como eu, não tiveram a oportunidade de escutar sobre isso. Então eu comecei no mercado financeiro em 2015, em 2019 eu fiz esse propósito com Deus e eu não prometi para um homem, né? Eu prometi para Deus. Então é uma promessa que ela tem que ser validada dia após dia. Eu falo que é tipo o meu cabelo de Sansão. O dia que eu parar com o meu propósito de educação financeira, eu perco tudo que eu tenho. E é um fato. Então, em 2019 a gente começou a falar de educação financeira, eu bati em vários lugares para poder falar sobre isso, né? Eu queria fazer de um formato, por mais que eu já estivesse ali colocando alguns vídeos no Instagram, eu queria fazer algo muito mais pessoal. Eu gosto de contato com pessoas e eu queria levar isso para as escolas. Só que eu não consegui entrada e vai demorar um pouco mais de tempo por isso, porque aí é questão de governos e tudo mais. Mas uma entidade aqui da cidade de Santos, que é o Campus, ela me abriu as portas para falar para 20 jovens de 17 a 21 anos em situação de vulnerabilidade social. E lá eu falei de educação financeira. Quando acabou a palestra, os jovens começaram, Neto, nossa, que legal isso, me manda uma planilha. E eu nem tinha uma planilha. Eu só queria falar de educação financeira, de consciência, igual eu tô fazendo aqui. E aí eu falei, tá, vou mandar uma planilha pra vocês. Montei uma planilha e mandei pros jovens. E aí um me mandou uma mensagem assim no direct do Instagram, a importância das redes sociais, senão eles não tinham contato comigo. Neto, eu mostrei pros meus pais, meu pai colocou as contas dele aqui e ele viu que sobra dinheiro. Aí essa hora eu falei, tá, ótimo, tem um negócio aqui, mas eu fiquei muito mais feliz porque eu cumpri. Eu entrei dentro, de alguma maneira, eu entrei dentro daquela casa e eu consegui alterar uma chavinha ali dentro. E aí o Campus falou, Neto, todo mundo elogiou e precisa fazer mais. Aí comecei a fazer para 30, 100, 200, 300, 500. Aí daqui a pouco chegou o SESI, daqui a pouco chegou as escolas municipais, daqui a pouco chegou as empresas falando. Mas nesse momento, o que eu fazia? Eu mandava uma oportunidade para a pessoa me conhecer online, onde lá eu fazia uma avaliação de 30 a 40 minutos, onde eu ia trazer uma solução para aquela casa e era 100% gratuito, tudo. Eu ia trazer uma solução, eu só queria fazer isso. Eu já vivia do mercado financeiro, até que eu vi um grande negócio. Porque um amigo meu falou, Neto, quanto você cobra? Aí nessa hora eu falei, opa, na verdade até agora nada. Ele falou, não, eu quero pagar para que você possa me acompanhar. Porque antes era só uma entrevista ali de 30 a 40 minutos e não tinha um processo de continuidade. E assim surgiu a ANP, né? Que na época Big Mind e hoje ANP Company. Que foi esse processo. Eu comecei atendendo 1, 2, 5, 10. Daqui a pouco, quando eu vi, eu tinha uma carteira com quase 180 clientes, onde eu nem respirava mais, porque as reuniões duravam em torno de 45 minutos a 1 hora. Eu entrava de manhã no quarto, colocava meu fone, ligava o microfone e começava a atender pessoas sem parar. E aí, isso já tinha um faturamento largo. Se você colocar uma média de valor de R$250 vezes 180 pessoas, para um cara trabalhar dentro de casa, a gente tá falando de quase 30 a 35 mil reais por mês. Uhum. E é muito dinheiro.
E eu falei, cara, mercado financeiro eu nem preciso nem mais operar, né, na bolsa de valores, deixa eu só ela para potencializar mais o meu dinheiro. Então a NP surgiu com isso. Foi em 2019, como Big Mind na época. Se tornou NP Company em agosto de 2023, bem recente, por uma questão que quando eu montei o escritório físico, que era 100% home office, quando eu montei um escritório físico, minha ideia foi que eu tivesse mais pessoas ao meu lado, porque eu tinha um limite de pessoas que eu conseguia atender. E eu falei, agora chegou o momento de escalar. E aí, esse momento de escalar, eu fui contratando 1, 2, 3, e aí hoje a gente tem a NP Company. Muito bom. Ou seja, NP significa Neto Pousa, tá? Companhia do Neto Pousa. Muito bom. Agora, uma questão aqui que eu sei que para muita gente é novidade e eu não entendo, tá? Também, por isso que eu quero ouvir um pouquinho de você. Mas eu sei, por mais que eu não entenda, eu vejo muita gente não querendo, mas vamos colocar aqui na inocência, né? Você que já caiu em golpe, você que joga esse negócio do tigrinho e tal, eu sei que você não sabia até então, né? Mas agora você vai saber. Destrincha para nós, Neto, sobre essa questão do trade profissional mesmo, esses jogos de azar e etc. Compartilha conosco. Tá. Primeira coisa, esse é um tema muito legal e polêmico, tá? Eu posso aqui, a pessoa pode ficar um pouco brava comigo, a galera que joga os joguinhos de azar. Primeiro, na vertente do tigrinho, uma notícia triste pro nosso Brasil é que existem hoje de 100% alocados de alguma maneira o dinheiro em algum lugar, 70% é colocado nos jogos de tigrinho e 30% numa bolsa de valores do Brasil, algo legal, ou enfim, numa renda fixa. Olha a cabeça do brasileiro. E uma das coisas que pega, se você tem alguém em casa, pense nisso. A pessoa sempre falou assim, eu nunca tenho dinheiro para investir. Mas no jogo do tigrinho ela tem dinheiro para colocar. Será que não é uma questão de prioridade? Mas é a facilidade do jogo rápido. Bom, mas trazendo essa resposta da pergunta, o trade, o jogo do tigrinho, né? Como que funciona? No mercado financeiro, as pessoas começaram a confundir muito porque foi lançado isso há muito tempo. O mercado financeiro existe há muito tempo. Se você pegar os filmes dos americanos, como O Lobo de Wall Street, entre outros, você vai ver aqueles gráficos e aquilo ali existe sim, tá? A Bolsa de Valores é algo desde 1850, não é algo criado agora. E a questão do trade nada mais é que a velocidade que você pode ganhar dinheiro através de uma negociação. Então, dentro do mercado financeiro, algo legal, junto com a B3, que é a Bolsa de Valores do Brasil, tem a CVM, que é o órgão regulamentador de tudo isso, que fica como se fosse um detetive ali, como se fosse um delegado, auditando quem está fazendo certo e quem está fazendo errado. Isso é extremamente legal e correto. Existe um estudo por trás de cada operação na Bolsa de Valores. Então, no caso do trade, nada mais é que a compra e venda de um ativo, onde você pode ser remunerado em minutos, muitas vezes dias e muitas vezes anos. No Brasil, existe uma prática que se chama day trade. No Brasil, na verdade, no mundo todo, né? Tem uma prática chamada day trade, que é a compra e venda de um ativo negociado no mesmo dia. Você pode ganhar dinheiro e muito dinheiro no mesmo dia, mas como você também pode perder muito dinheiro no mesmo dia. Isso é muito importante eu frisar, porque as pessoas querem vir para esse caminho, que se você olhar, ele é o mesmo, praticamente ele é parecido, maquiado com o do tigrinho. Que é o quê? Eu colocar em algo que eu posso ver se eu vou ganhar e perder rápido. E isso por conta de sensações como dopamina, que você fica naquela sensação de querer jogar. E por isso que cassino no Brasil ele é proibido, né? Agora só não é mais proibido na nossa mão, né? Porque agora com essas casas de aposta tá na sua mão de novo. Mas por isso que é proibido, porque gera vício. A mesma coisa o day trade. O day trade ele gera um vício. Mas Neto, você pratica isso? Sim, eu faço isso. É uma das áreas que eu sou mais especialista. Hoje, todos os dias eu abro minha plataforma, eu sei o que eu tenho que fazer e eu tenho uma remuneração por lá, sim. Isso acontece. E eu sei que eu consigo ensinar isso para outras pessoas. Porém, sem um planejamento claro, definido, um planejamento financeiro claro e definido, essa pessoa só tem 10 mil reais, o que ela vai fazer? Ela vai colocar os 10 mil reais no day trade. Qual a probabilidade de alguém começar algo agora dar certo? Minúscula. Nem se você comprar um carrinho de chup-chup, talvez você dê certo com seus 10 mil reais. Quanto mais no mercado, onde ele movimenta bilhões de reais diariamente. Então você precisa sim de alguém que pegue na sua mão e siga essa trajetória junto com você. Primeiro ponto. Depois nós temos o mercado de swing trade, que é o comprar e vender ações em dias alternados. Como assim? Compro na segunda-feira e posso vender em dias posteriores. Esse aí se encaixa no perfil de todos nós brasileiros. Por quê? Porque ele não é
ele não precisa daquele todos os dias. Ele é para um nível de consciência muito maior. É aquele cara que entende a paciência da Bolsa de Valores, porque é igual uma empresa. De segunda a sábado, o movimento pode ser segunda, pode ser muito baixo. Terça pode ser baixo, quarta ser baixo, e você sai. Você fala assim, eu não acredito mais nessa empresa. Só que aí na sexta-feira, o movimento enche. O restaurante que você ia tá lotado. Quando você vai no restaurante, qual é o dia que ele tá mais cheio? Sábado, domingo, né? Então, mas às vezes você vai entrar na ação na segunda e na terça não vai ninguém. Você fala, meu Deus, tá vazio isso aqui. Esse é o mercado financeiro. Mas o mercado de ações, ele cabe para todo mundo. Entrando na parte de aposta esportiva, gente, pelo amor de Deus. Se você tem R$30 para colocar para virar 30, comece a investir de maneira consciente. Eu vou te trazer só um exemplo claro. Se você tem R$1.000 e você quer ganhar mais 1.000, quanto você está expondo do seu capital? 100%. Se você tem R$100.000 e você aceita ganhar ou perder 1.000, quanto você está expondo? 1%. Se você tem R$1.000.000 e você quer aceitar perder ou ganhar 1%, ou R$1.000, quanto você aceita? Repara só que são dimensões. Mas, infelizmente, o cara de 1 milhão, o nível de consciência dele já é outro. Mas você que só tem os 1.000, você tem a oportunidade de galgar esse passo, de sair do 1.000 pro 10, do 10 pro 100. Mas talvez você só não vai conseguir porque você está rodeado de pessoas que querem viver essa aceleração do dinheiro. Mas eu posso afirmar para você que existem boas pessoas, muito boas pessoas, inclusive acredito que a ANP seja um lugar para isso, onde a gente vai mostrar qual é o momento que você pode estar vivendo agora, seja ele através do planejamento, seja ele através do swing trade, ou talvez você já esteja até pronto para viver o day trade, você só ainda não sabe como fazer. Uma aula, hein? Uma aula, já fica aí, não cai nessas... Esquece. Uma dica importante, não transfira o seu dinheiro para conta de ninguém. Tá? Isso é muito importante. E assim, cada dia que passa, a cada semana, vamos colocar assim, tem um golpe novo, né? Tem uma coisa mais... que gera mais resultado nova, né? O Tigrinho faz pouco tempo que surgiu, às vezes só muda o nome e tal, né? Mas enfim, agora voltando para o posicionamento, Neto, como que você enxerga? Porque assim, você colocou toda essa questão de 12 mil para mais de 15 mil agora, depois de toda a movimentação, tudo, a gente está junto com essa parceria já tem um pouco mais de um ano. Como que o Neto, depois de todo esse processo, várias ações já validadas, como que você se enxerga daqui 12 meses? Como que você enxerga o Neto depois do posicionamento estratégico, como empresário, enfim, compartilha com a gente. Sandro, é muito legal essa pergunta, muito mesmo, que eu sempre me desafio todo início de ano e final sobre o cara que terminou o ano, o cara que está começando e como ele vai terminar de novo. Todo ano eu escrevo uma carta para mim mesmo, para o Neto do futuro conversar com o Neto do passado. Porque às vezes eu tenho umas ideologias hoje que elas não vão se conversar amanhã. Às vezes o perfil da roupa que eu tô usando, que nem inclusive isso é uma parte estratégica, que eu sou um cara que eu gosto muito de usar roupas leves, moletom, bermuda. E o posicionamento nas redes sociais hoje, quando o Neto tá de camisa polo, o Neto tá de camiseta social, o Neto tá com um sapatênis, o Neto tá com uma calça diferente de alfaiataria, tudo isso é um posicionamento desse cara que tá aqui. Então, às vezes, só que é engraçado que quando você entende a virtude do que você quer viver, você não consegue mais usar o moletom como exemplo. Então, às vezes eu quero me arrumar com o moletom e eu me sinto incomodado. Porque o Neto do início de 2024, ele já não vai conversar com esse de 24 falando da mesma roupa. Eles vão trocar o assunto. Então, como que eu me vejo daqui a 12 meses? Sem dúvida alguma, é o meu primeiro passo, sem dúvida alguma mesmo, assim, que é um desejo que eu tenho. Eu acredito muito que pro próximo ano, se eu for pegar da data de hoje, que a gente tá falando aqui do podcast, até o próximo ano, no mínimo, eu já tenho falado de educação financeira para mais de 50 mil. O meu objetivo ao longo prazo são de 100 mil pessoas e eu fazer um grande evento no estádio de futebol, no Allianz Parque, né? Até porque eu sou palmeirense, então eu quero puxar a sardinha para isso. Mas o meu maior sonho de educação financeira é esse. Mas eu quero alcançar 50 mil vidas. E se eu for falar de algo que eu sei que pode gerar prazer, que é dinheiro, eu posso falar que para você eu quero tentar fazer com que o meu faturamento, junto com todo o time que a gente tem, ele chegue pelo menos a uma faixa de 350 mil mês, em 12 meses. É fácil? Não, porque hoje não entrega nem 25% disso. Olha o quanto eu tenho... todo o nosso time tem que buscar 75%. Mas
o digital junto de toda a estratégia do corpo, que nem a gente falou, ele faz com que isso seja possível. É maçante? É. Mas o quanto você quer também? É agir massivamente todos os dias, responsável por cada segundo, para que eu alcance. Então, se eu trazer uma resposta, é falar para 50 mil pessoas e a gente está faturando 350 mil reais mês com produtos em geral. Muito bom. E enxergar essa data, esse objetivo claro, né, com uma data de 12 meses, vamos colocar? Então, vamos colocar dia 20 de junho de 2025, né? Sempre que tem data, fica melhor. E olhando para o digital, isso é totalmente possível, desde que todo o time esteja estruturado. Porque você colocar um objetivo, se a tua base não estiver estruturada, é um objetivo que não vai ser cumprido. Então, meta dada é meta cumprida. É né? isso. Então é isso. Agora, a outra questão que eu quero te trazer aqui, desde o primeiro encontro que nós tivemos, Neto, até então, de todas as reuniões que nós tivemos em estratégica, houve alguma surpresa, algum aprendizado inesperado que você possa compartilhar aqui, cara, né, depois daquela reunião, depois daquela estratégia? Compartilha aí com a gente. Sem dúvida. Primeiro que não, se eu colocar um só é até injusto, mas eu acredito muito que o que partiu para mim desde o momento que eu conheci o Sandro, principalmente, é a questão dos produtos. Eu era um cara que minha cabeça era, minha empresa é uma empresa de um produto só, porque eu sempre fui sozinho do digital. E aí quando ele começou a me mostrar toda a estratégia, o passo a passo de ter um produto de entrada, ter um produto que vai envolver um produto ali no meio do percurso, depois um high ticket mais para frente ali. Então você construir toda essa escadinha desde o primeiro toque da pessoa, quando ela tá te vendo através de uma câmera, até o momento que ela vai ser recepcionada dentro da sua base. E aí o seu atendimento vai lá e vai trocar uma ideia com ela, vai entender o que está acontecendo. E aí passa para um comercial muito bom. E aí o comercial vai entender a necessidade real, porque já foi falado, aquele cliente já foi, aquele lead, ele já foi trocando uma ideia, já deixando claro quem ele é e o que ele quer. E aí você fica mais fácil conduzir para o produto. Então, às vezes, para vocês terem uma noção, antes de entender tudo isso, eu tinha um custo fixo sobre um único produto. Hoje não. Hoje o custo é variável, conforme o entendimento e o padrão do que o meu cliente hoje precisa. E para vocês terem uma noção se isso em dinheiro muda, e aí para saber se vale a pena você ter um estrategista, ter um gestor junto com você ali, isso daí que deixei de faturar foi em torno de 170 mil reais. Então, se tem uma coisa que eu preciso falar que realmente, quando você... Ah, Neto, mas você é um bom empresário e você é educador financeiro. Como você não viu essa ponta? Fato. Porque a gente não sabe de tudo. A maior virtude de uma pessoa com a mentalidade rica é saber ouvir. Então, é de graça. Por que você não escuta o que o cara tem a dizer? Então, se eu fosse colocar isso, eu deixei de ganhar, mas quando ajustado e reconhecido, eu já sei que os próximos meses eu vou alcançar novamente até muito mais que isso. E uma outra coisa também, eu acredito que você saber ouvir te faz um ser humano melhor. Eu falo porque antes de ter um entendimento de tudo isso, até o Sandro com a postura dele, que ele é um cara mais centrado, né? Ele paizão e tal. E eu, um menino, quando ele conheceu, mais arrojado, e hoje ele vê o jeito que eu falo, parece que é um outro Neto. É uma outra versão do cara. Mas porque ele me instruiu até no jeito de me comunicar também. E isso vai me ajudando. Ah, Neto, mas você já tem essa habilidade oratória. É verdade. Ah, Neto, mas você já fala em palco. Também é verdade. Mas às vezes são toques que fazem muita diferença. Que talvez você que não me conhece hoje tá olhando e fala assim, nossa, como esse cara fala bem. Mas talvez se você pudesse ver um ano antes, eu estaria nesse mesmo lugar aqui, talvez sentado, relaxadão, largado atrás, com um moletom, que a minha credibilidade seria outra. Então, agora, se você olhar uma foto minha com o moletom e antes, você vai falar, nossa, esse é o Neto. E isso, com certeza, é parte da estratégia do estrategista que está acompanhando todo o nosso cenário ali no marketing. É porque a imagem vende, né? Vende. Então, a imagem vende. Ah, mas a imagem vende. Então, essa questão de... Imagina o seguinte, quem nunca viu no Facebook, no YouTube, no Instagram, aquela pessoa não tão bem vestida na frente de uma loja de carros, só olhando ali, e aí, tipo, o vendedor não dá nem audiência. Aí o cara entra lá e fala, eu quero esse. Aí ele fala, mas como você vai pagar à vista? Então essa questão, tipo... Normal. Né? Sabe uma coisa que tu me falou? É verdade. Às vezes, você que tá do outro lado, pensa, a área da minha empresa é minha. Mas isso foi o Sandro que me ensinou. E ele falou pra mim assim, você pode olhar os grandes nomes hoje, que o cara tá de moletom, você pode pegar Steve Jobs do jeito que andava, você pode pegar Mark Zuckerberg do jeito que anda, mas hoje eles podem andar do jeito que eles quiserem.
Porque eles já passaram o processo, mas pode ter certeza que um dia o Steve Jobs foi fazer uma apresentação do produto dele e ele estava com um outro perfil de roupa. Você vai ver que o Mark Zuckerberg um dia foi apresentar o produto dele para alguém e ele, o dia que ele foi falar para os primeiros investidores da empresa dele, ele não estava que nem você está vendo ele hoje. Então, não queira se comparar a sua fase com a fase dele agora. A sua fase agora é se organizar para que as pessoas possam ter cada vez mais credibilidade no que você faz, ter um produto muito bom e construir a sua autoridade através da internet. Depois, quando o Neto tiver... Quando você voltar a me ver de moletom, é que provavelmente a gente já está nos 350 mil por mês aí. Já passou, na verdade. Agora tem uma questão. Vamos trazer para um futuro não, né? Um hipotético cenário. Eu não sou o cara negativo, mas vamos trazer para o lado negativo. Vamos pensar aqui, Neto, que hipoteticamente você não se posicionou, você não investiu na tua empresa, você não investiu no Neto empresário e você não tem contato com o Sandro e você não está posicionado. Como que você acha que você estaria Nossa. hoje? É que nem eu falei, aqui eu, sem dúvida alguma, buscar essa resposta, porque é muito difícil imaginar vivendo, né? Mas com certeza, assim... Talvez eu não conseguiria ter alcançado os mais de 15 mil agora. Então, esses 4 mil de diferença tem importância, sim. Talvez eu não tivesse entendido quais são os melhores perfis de postagem e minha melhor comunicação, porque eu não teria essa informação. E isso é muito importante para a gente entender o que o público de fato gosta de escutar, o que ele gosta de ver através do meu digital. E também eu não teria a gama de produtos que a gente tem hoje e deixaria de ganhar novamente mais 140 mil reais. E provavelmente você estaria me escutando, como eu conversei, de moletom agora, falando um monte de gíria, trocando ideia sobre tudo, aonde os toques que o Sandro foi colocando ali pra mim me fizeram fazer um neto. Eu acho muito legal isso, que eu falo que a nossa vida é uma construção de um mosaico com várias pecinhas. E então o Sandro é uma pecinha, a Júlia é uma pecinha, minha esposa é uma pecinha, meu pai é uma pecinha, que fizeram a figura do neto. Isso você tem que reconhecer. Você é uma construção de informação de várias pessoas. Isso é um fato. E um ponto é, aí eu escutava algo do Sandro, escutava algo da minha esposa, escutava algo da Júlia, escutava de não sei quem. Aí eu falava assim, gente, será que só eu que tô errado? E eles estão viajando, tem alguma coisa errada. E aí, não, Neto, você precisa se comunicar assim vai ser melhor para sua autoridade. E aí eu comecei a fazer algo que eu não fazia faz tempo, porque o ego faz com que você seja alguém muito... Você já fez muito dinheiro ao longo da sua vida, então você não precisa de ajuda. Mas daí, quando eu comecei a olhar, eu falei, não, calma aí, eu preciso reconhecer isso aqui. Por que tá acontecendo? Então, o ajuste das palavras me fez com que eu fizesse cursos de oratória novamente, me fez com que eu pudesse entender as minhas vestimentas, fez com que eu pudesse fazer também treinamentos de venda, porque o perfil de venda que às vezes o Sandro estava tentando me comunicar, eu não estava entendendo. E não por falha do Sandro, mas porque o meu nível de consciência ainda não estava lá. E ele tentando construir, colocando figuramente isso pra mim. Só que aí chega um ponto que eu falei, cara, quando ele começou a me falar, eu falei, calma, eu preciso estudar isso aqui. Tá claro pra ele, eu já consegui entender, mas agora eu preciso passar a executar. E aí passar a executar é um hábito e frequência. E aí você vai fazer isso quando você tá envolvido com outras pessoas fazendo do mesmo. Então não acho que é porque você tem muito hoje que você não precisa aprender. Então eu acredito que se eu fosse colocar o cenário do Neto, uns 50% teria deixado pra trás aí, nessa esteirinha. Muito bom. Então, eu sou muito grato mesmo. Deixar isso registrado aqui. Então vale o investimento até então. Né? E, cara, bacana. Olha só, eu sei que para muita gente é um grande desafio entender sobre o posicionamento nas redes sociais. E se tratando de medo de julgamento, tipo assim, não pense que tem empresários aí com alto nível de faturamento hoje, inclusive, só que eles estão off se tratando do digital. Por quê? Porque eles têm medo do julgamento. E eles vão ter que começar do começo. E começar do começo, para muita gente, precisa de muita humildade, cara. Humildade, porque ele pode ser o top 1 ali no que ele faz, ele fatura e ele faz, mas se tratando do digital, ele é top 0. Exato. Vai começar de baixo. Exato. Pode começar em um estúdio, pode gravar tudo em um estúdio, pode. Pode contratar o melhor fotógrafo, pode. Mas para ele se começar a startup, vai começar do zero. E para isso precisa de humildade. Exato. Precisa de fato de entendimento e entender que vai começar algo novo. O que eu vejo muito também, Neto, é que são vários empresários. Já viu aquela questão dos pratos, segurar os pratos, né? Uma hora tá segurando um prato, quando o outro tá quase caindo, você segura. Exato, usa até o pé às vezes. Exato, ele quer fazer tudo e algumas coisas ele quer fazer porque ele tem medo de delegar. E ele não sabe que se ele delegasse uma área para um profissional, ele poderia ter muito mais resultado porque ele ia
colocaria força, né? A energia dele em outra linha. Então, isso é saudável. E se você notar grandes empresas, como que pode uma pessoa, tipo, como vários investidores, aí tem 30, 40, 50 empresas. Exato. Você acaba enterrando suas habilidades quando você não delega a alguém. Exato. Isso é muito perigoso. Exato. Né? É igual eu ficar falando, não, deixa eu estudar tráfego. Deixa eu estudar como estratégia. Que tempo vai ter? Exato. Não vai fazer nunca. Vai ficar só passando vontade de ser. E com as atualizações que tem constante, a pessoa aprender uma coisa, passou uma semana... Já era, é verdade. Exato. E tem aquilo que você comentou, que é um exemplo. Poxa, o Sandro é um parceiro dentro do negócio. Então, a gente queria executar uma venda. Então, eu toquei a bola para ele tocou para mim de novo. A gente foi discutindo até que o nosso cliente chegou na ponta final e fechou. Foi para vocês entenderem uma estrutura, que foi um cliente que me escutou numa palestra. O Sandro, a gente já tinha pré-afirmado que todas as palestras que eu fizesse, qualquer pessoa que me seguisse, o tráfego ia levar a informação de um treinamento que nós íamos fazer aqui em Santos, que nós vamos fazer aqui em Santos. O tráfego levou para essa pessoa me chamou no Instagram, eu já mandei pro Sandro para ele poder ver, já deixou a resposta engatilhada, essa pessoa só veio e fechou. É isso. E isso é construído. Só que isso é construído, e eu sei que para muita gente que não está no mundo digital, é muito difícil de entender, porque é tudo virtual. É uma comunicação virtual. Existe todo um processo de comunicação que, se a pessoa não tiver humildade, até mesmo esforço para poder entender, não vai fazer sentido. Exato. Porque normalmente tem aqui uma caneca, tem aqui uma caneta, tem um papel, tem um microfone. Braçal, né? Isso é palpável, é visível. Agora, aquilo que não é possível ver. Então, quando o Neto hoje ele vê o resultado acontecendo, ele deu uma palestra, aquelas pessoas vão continuar no Instagram, no Facebook, aí ela vai ver uma mensagem do Neto, um anúncio patrocinado, vai mandar uma mensagem pro Neto ou pro time do Neto. Então, existe toda uma comunicação. E o posicionamento faz com que a pessoa ouça o Neto, ele tá falando uma coisa, depois ela veja o anúncio, continua falando a mesma coisa, e quando o time vai atender, vai entregar aquela coisa que ela quer. Perfeito. Então, é um posicionamento em conjunto. Do todo. Do todo. E aí o Neto sabe que o Sandro cuida da estratégia, que a Júlia cuida de toda a produção. Perfeito. Lá dentro da empresa do Neto, a Maitê de uma outra área. Tudo isso significa uma empresa rodando. É isso aí. E não dá para o Neto fazer tudo. Imagina o Neto fazendo tráfego, cuidando da estratégia. Não, esquece. Vendendo, assoviando, não tem jeito. Não tem jeito. Agora, Neto, existe algum aspecto, algo que você subestimou no início do nosso processo ali, que você fala, talvez, eu vou ouvir esse cara, mas eu acho que não vai rolar, não. Teve algo que você subestimou que depois você passou a valorizar mais? Eu acredito que, na verdade, o primeiro contato que eu tive com o Sandro, eu fiquei muito impressionado com a habilidade que ele tem de comunicação. Porque se você não conversou com ele ainda, se você conseguiu uma agenda para conversar, vai lá e faz isso. Mas eu acredito que não. Eu acho que o que eu poderia ter usufruído mais, que eu tô entendendo agora, mais disso, é de ter me aproximado mais, sabe? Eu acredito que eu tive um tempo de oportunidade onde eu poderia estar num próximo nível já, mas isso eu acabei, por conta de muitas coisas externas da empresa, eu acabei deixando cada um na sua área, e aí eu fui regulando as outras áreas da empresa e deixando essa, que nem eu falei, era aquele empresário que culpava o setor de marketing, de tráfego e todo mundo que estava junto, mas depois, que nem dos últimos meses pra cá, a aproximação foi outra, que eu falei, calma aí, eu preciso trazer todos pra perto, porque eu preciso entender o que eles estão precisando de mim e o que eu preciso deles para que eu possa potencializar. Então, na verdade, eu acredito que não foi subestimar, não, mas eu acredito que eu poderia ter trazido mais pra perto, pra conhecer mais, e aí o time tá cada vez mais engajado na conexão, tanto o Neto com o Sandro, tanto o Sandro com o Neto. Muito bom mesmo. Cara, olha só, né? Essa questão de se aproximar mais é porque você viu que houve uma necessidade, devido a questões internas, modo de falar, para você entender mais teu time no todo. E se você não entende, você vai crescer. Na verdade, você não vai crescer, você vai inflar. E uma hora você vai falar assim, cara, deu ruim, entende? E aí terão vários culpados. Então, por isso que precisa ter pessoas responsáveis por cada setor. E aí onde eu trago essa clareza. Você se posicionou, vai ver vários resultados e precisam de várias frentes se você pretende escalar ou escalonar um negócio. Perfeito. Entende? E você está nesse processo. Agora, já caminhando pro final, Neto, me fala uma coisa. Quando você recebe um feedback lá no teu direct ou no WhatsApp, falando, eu tava assim e agora tava endividada, X tempo depois, cara, você mudou a minha vida. Qual que é o sentimento? Qual que é a sensação? Cara, Sandra, assim,
É até difícil falar que eu sou um cara muito chorão e depois que eu descobri o planejamento financeiro, eu comecei a me apaixonar mais por ver transformação. Eu falo porque eu venho de uma família simples, onde meu pai e minha mãe discutiam por dinheiro dentro de casa. Não era discussão de quebrar as coisas em casa, não, mas era aquela discussão saudável, mas falando de um problema. E quando eu entendi que eu tenho o remédio para isso, de uma maneira muito leve, divertida, simples e séria, que gera essa transformação. Quando eu recebo um feedback da pessoa falando assim, Neto, consegui alcançar meus primeiros 50 mil, uma pessoa que não tinha nada. Você fica olhando e fala, Neto, consegui quitar minha casa. Neto, meus pais pararam de brigar. Você consegue entender que você fala assim, cara, olha o tamanho dessa ferramenta que Deus me deu. Porque eu falo, Neto, mas você tem essa habilidade, você estudou. Não, foi uma habilidade que Deus deu. Porque eu não era dessa área, eu não tinha nada a ver com isso. E todo mundo fica falando, mas é o que? Humanas, é exatas. Cara, eu sou o cara mais humano possível, assim, de emocionar com tudo. Mas eu descobri algo que a exatas transforma a humanas, que é a educação financeira. Então, quando eu recebo um feedback para mim, Sandro, mostra a clareza de que fato eu estou cumprindo a minha missão na Terra. Eu acredito muito que você tem a sua, que os meninos que trabalham comigo têm a deles, que a nossa família tem a deles, mas a minha, eu falo muito que não adianta nada eu ter vindo para este mundo para que eu seja só mais um, ou para que eu morra com essa informação e minha família fique sempre protegida, rica, e a família dos outros morra nesse formato. Não. Se eu tenho esse conhecimento que eu posso pegar essa família que está aqui e levar ela para o mesmo nível da minha hoje, pode ter certeza que eu vou fazer isso até o fim dos meus dias, não tenha dúvida. Muito bom, cara. Parabéns. Parabéns de verdade. Agora, o Neto Empresário. Que recado o Neto Empresário deixa para aquele empresário que sabe que pode crescer, que pode escalar, que pode escalonar, mas ele acha que o investimento é um gasto. Ele pensa que investir no marketing digital, em um posicionamento estratégico, não é um investimento, mas é um gasto. Qual que é o teu recado? Gente, a primeira coisa que eu vou falar pra vocês, muito importante. Se você tem essa mentalidade, não tem pra que nem você ter um negócio. Porque se não tem a atitude de investir mais no seu negócio, talvez pode ter certeza que, infelizmente, os dias podem estar contados. Porque a autonomia de alguém que empreende é viver a liberdade de algo que você acredita. Se você não está acreditando, por que você está vivendo? Tem algo contraditório aí. E sobre o investimento no negócio, no marketing digital, enfim, nesse universo, sem dúvida alguma, é uma das coisas mais importantes, porque você está deixando muito, mas muito dinheiro na mesa. Se eu pudesse trazer um recado para você, assim, independente, vamos dar um exemplo. Eu não vou nem falar de valores, mas vamos dar um exemplo que vou colocar um preço bem alto. Vamos supor que para fazer uma consultoria de marketing e tal, seja 15 mil reais. 15 mil reais a mais na sua empresa estaria bom para você ganhar? Beleza, né? E 30? E 45? E 60? Mas agora você ganhando 60, aqueles 15 mil para pagar para a agência ou para o time de marketing que vai atuar com você, ele acaba se tornando barato, não concorda? Mas você só vai chegar nesses 60 se você começar a pagar os 15. Então, o investimento dentro de um negócio, ele é fundamental para o crescimento. E você está deixando dinheiro na mesa. Porque o mundo digital, o celular hoje, felizmente ou infelizmente, ele acaba sendo uma extensão do seu braço. Porque você pode esquecer sua carteira em casa, você pode esquecer o seu celular em casa, mas você não esquece o seu celular. E você não está... mas eu não, porque eu sou empresário correria, tô para lá e para cá. Legal. Entra na tua casa, vê tua filha, vê teu filho o que ele tá fazendo, vê tua esposa. Então, alguém está utilizando de uma rede social, comprando alguma coisa agora que poderia ser o seu produto e você só não está vendendo porque você é um preguiçoso que não quer saber mais sobre um negócio digital que é apenas um investimento para o seu próprio negócio. Caramba. Eu acho que a gente podia até parar aqui já, né? Até eu me assustei agora no final. Mas é real, cara. Mas é verdade. É real. Mas eu entendo também, né? Eu entendo porque tem várias pessoas que de fato já colocaram dinheiro e não tiveram retorno por ter investido errado. E aquela questão, quando você não sabe o que contratar, você contrata errado. Exato. Você contrata um gestor de tráfego e você não tem uma estratégia e você perde dinheiro achando que foi o gestor. Tá? E eu tô colocando gestor porque eles são os mais taxados, tá? Agora, para poder finalizar de fato, eu imagino o seguinte, eu assisti o podcast com o seu pai, né? O seu podcast lá com o seu pai, eu imagino que ele vendo o de vocês, vendo o outros, ele deve... Cara, que orgulho, né? Porque qual é o pai, qual é a mãe
que não tem orgulho do filho, da filha, né? Da mesma forma que outros choram por o filho estar nas drogas e etc. Sim, sim. Outros se orgulham. Então, glória a Deus, né? Pela Amém, criação. Eu lembro lá do seu podcast, da parte lá de você trabalhando lá na água e etc. Mas hoje as pessoas, elas normalmente com as redes sociais, elas não conseguem enxergar o que passou. Elas conseguem enxergar agora o carro do neto, a vida do neto, as redes sociais e etc. Mas não bem o passado. Mas os pais sabem, né? A minha mãe sabe como que foi, né? Todo o processo. Então, eu sei que ela se orgulha de mim e eu tenho certeza que seu pai e sua mãe também. Sam. E quem vai, de fato, se orgulhar, e para isso você precisa se manter alinhado, é sua filha. Com certeza. Então, tipo, essa questão de construir algo, fazer algo, não é só sobre nós, né? É sobre quem vai ficar depois da gente. Sobre o legado que a gente vai deixar, né? Exato. Isso, irmão, você tem construído com muita dedicação, com muito afinco, que eu vejo isso. Então, parabéns, de verdade. Não, pô, isso pra mim, falar deles, assim, sempre me emociona muito. Do meu pai, da minha mãe, da minha filha, da minha esposa, dos meus irmãos. Porque são questões, assim, que... É que nem você falou, né? Eu vou fazer uma pergunta pra você que tá aí do outro lado. Você sabe o que tem debaixo do casco de uma tartaruga? Não, né? É tipo a gente. É muito difícil você entender o que tem por dentro desse casco. Desse super-herói que fala de educação financeira, desse super-herói que cria um canal e tá colocando aqui a cara dele pra poder falar e convidar pessoas pra elaborar perguntas, pra investir dinheiro, pra que possa chegar na sua casa essa informação. Mas você não sabe o que tá debaixo desse casco. E é muito difícil essa construção. Mas quando você fala dos pais, quando você fala do filho, da filha, da esposa, exige um entendimento daquele objetivo que é aquele pior dia, quando você tá muito cansado, quando você fala, cara, nem era pra ser mais hoje. Ou muitas vezes você acumula um valor de patrimônio que você fala, cara, deixa tudo pra lá. Tá tudo bem, eu tenho uma condição hoje que dá pra eu ir pra Europa, eu vou ficar lá então, morando lá, e tá tudo bem. Mas quando você olha de fato... aquela criança dentro de casa correndo, quando você olha a sua esposa falando que legal isso aqui, olha o que a gente tá fazendo junto, e você faz uma super viagem, você olha sua filha, e aí você olha seu pai ganhando um carro que você teve a oportunidade de dar, você começa a entender que existe um porquê de tudo isso. E aí entra uma vertente, né, que todo time de futebol existe um capitão, e aí você... que é empresário, ou você que tem o seu negócio, que assumiu a responsabilidade de algo, talvez em algum momento, através da sua fé, ou independente do que você acredita ou não, mas você visualizou esse grande momento, mas você só está fraco agora. Então, busque um objetivo claro, procure ajuda, procure pessoas que possam te ajudar, porque você sabe para onde você vai, porque você já viu isso, você já visualizou internamente. E se os sonhos de Deus são maiores que os nossos, imagina para onde a gente vai. Imagina o que são aqueles 350 mil que eu falei. Se é muito maior que o meu, imagina o que vai ser isso. É muito irrisório. Porém, eu tenho que ter um objetivo claro, que é e por quem que eu tô fazendo isso. E o meu por quem, sem dúvida nenhuma, é a minha família, e eu sigo fazendo isso todos os dias, porque crescer dói e é desconfortável. Mas gera resultado. Muito resultado, muito, muito, muito. De verdade, é aquele negócio que no final, na última linha, você vai respirar fundo assim, é tipo uma maratona. Uma maratona não, porque eu não corri uma maratona, não vou falar. Mas eu posso falar uma prova de 10 quilômetros que eu já corri. É aquele primeiro quilômetro, mais ou menos, e você tá todo feliz comemorando com todo mundo. Acabei de abrir minha empresa, legal. O 3 e o 4, tu já fala assim, cara, será que compensa ficar andando? Falta mais 5 ainda. E daí quando você passar no 6 e no 7, você fala, cara, eu já não aguento mais. Preciso de uma água. E aí você precisa de alguém... falando, vamos, bora. E aí você chega no 8º, aí você fala, pô, já tô no 9. Quando você tá chegando na linha de chegada, que você olha a sua família ali no canto, você já fala assim, caramba, como valeu essa corrida. Se eu soubesse, eu tinha feito de novo. E de novo. Então vale muito a pena. Muito bom, hein? Vai ter que acabar, né? Legal, foi bom demais, Sandra. Obrigado. Cara, eu que agradeço, de verdade. Muito obrigado pela honra de poder participar. Foi uma honra. Quem sabe a gente faz o 2 e aí a gente fala daqueles 77 pares de tênis que você tem. Verdade, gente. É isso aí. Pois se alguém quiser saber mais sobre os tênis, depois vai lá no Instagram do Neto Pousa, e fala pra ele assim, me manda a foto aí dos tênis. Eu vi a foto lá na sacada, os tênis pegando sol, eu falei, cara, não deu pra contar. Tava tomando
cima do sol. Não deu pra contar. Eu parei nos 77 pares e falei, não dá mais. É o número da perfeição. Mas enfim, eu li lá o que você escreveu. Cada par daquele significa uma meta alcançada. Então, a gente precisa sim de recompensa saudável, desde que tenha planejamento, tudo certinho, porque é isso, cara. Se a sua paixão é comprar tênis, que você compre 1000, entende? Mas que todas as outras áreas estejam alinhadas. Exatamente. E quando eu bater os 350 mil por mês, se prepara que vai ter tênis, hein? É isso. Então, Neto, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Para você que ficou aqui até o final, muito obrigado também pela sua audiência. Eu vou deixar aqui embaixo as redes sociais do Neto. Vai lá, segue ele. Se você não tem um planejamento financeiro, se a sua vida financeira tá, sabe, mais ou menos, assuma, peça ajuda, que com certeza daqui a um ano você vai falar, ainda bem que eu tive essa atitude de falar com o Neto. Fechou? Tamo junto, Sandrinho. Obrigado mais uma vez. Um abraço a vocês que estão em casa. E conte comigo no que precisarem. E entre nas redes sociais lá, siga a gente no Instagram, porque isso é muito importante pro nosso negócio evoluir cada vez mais. Falando de mundo digital, não tem jeito. Exatamente. Tamo junto. Um abraço. Valeu.